Um detalhe rapidinho que eu não comentei, lembra que a gente especificou que o porcentagem S para string, a gente colocou o tamanho aqui e tal? Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença dos outros tipos de dados, tá? Então eu vou voltar para C, só para mostrar rapidinho. Novamente eu vou apagar aqui, tá bom? Esse ponto VS Code. Vou até fechar aqui os terminais para eles abrirem de novo, tá? E aqui eu voltei para o arquivinho .c. Vou fechar agora o CPP de novo e vou mostrar para vocês agora porque para o CIN e para o COUT lá do C++ não precisa especificar o tipo do dado, então você usa daquela forma para tudo. Aqui a gente vai precisar especificar quando for um inteiro, por exemplo, vou colocar aqui idade, né? ou um float, né? Peso, por exemplo. Tá? Então vamos supor que eu quero pedir a idade e o peso. A única coisa que vai mudar é que aqui, ó, na hora que eu uso esse caractere porcentagem e especifico o tipo, tanto para ler quanto para concatenar na impressão, se for um inteiro, eu uso porcentagem D, né? É como se fosse decimal, tá? Base decimal, inteiro de base decimal. Se for um float, eu vou usar o F, porcentagem F. E se for a string, a gente viu que é o S e é interessante especificar aqui a quantidade também. Tá? Então vamos supor que eu tenho idade. Vou continuar nosso código do jeito que a gente parou. Okay. E a gente já está indo para o final da aula, que é o exercício aqui, ó, de fixação. Peça ao usuário as seguintes informações: nome, idade, altura e peso. Tá? Vamos lá para o código. Tá, aqui no código, a gente já está pedindo nome, idade e peso. O que falta a gente pedir? A altura. Então eu vou dar um enter aqui, ó, vou escrever float, que é o tipo da altura, um nome que eu vou usar para essa variável, que vai ser a altura mesmo. E beleza, declaramos. Agora eu preciso pedir isso para o usuário. Aqui a gente já está dando uma mensagem de olá. A gente pede o nome dele, lê o nome dele aqui, vou dar um enter aqui só para ficar separadinho, para a gente entender. E eu vou reaproveitar esse Ctrl+C, Ctrl+V para pedir a idade. Então insira a sua idade, tá? Deixa um espacinho aqui para ficar bonitinho. Aqui, em vez de porcentagem 19S, eu vou especificar só a porcentagem D, que é um inteiro do tipo de base decimal. Então, vou colocar aqui um comentário só para vocês saberem. Porcentagem D, aqui porcentagem S, ou se fosse só um caractere, seria porcentagem C. Para o float, a gente usa porcentagem F, tá? A gente vai fazer na próxima pedida de informação. Então, estamos aqui pedindo a idade, porcentagem D, e aqui eu preciso inserir o nome da variável, né, que a variável se chama idade. Né? Então, idade. Se fosse um outro nome que eu tivesse declarado, por exemplo, eu declarei lá como age, vai dar certo? Não vai dar certo, porque tem que ser o mesmo nome que eu estou usando para a variável que eu declarei. Tá? E agora um detalhe importante. Esse segundo parâmetro da função scanf, que a gente usa essa função, né, ele precisa ter um endereço. Tá? O endereço é basicamente o seguinte: quando a gente declara uma variável, a gente não pede para o sistema operacional pegar um pedacinho da memória principal e guardar para a gente. A gente viu lá que o inteiro ele pode ter de 2 a 4 bytes, por exemplo. Essa localização, ela tem um endereço, que é uma numeração lá, se eu não me engano, em hexadecimal. Tá? A gente não precisa guardar essas informações na cabeça, eu não preciso saber disso. Até falei nas primeiras aulas, lembra que nosso cérebro não precisa guardar. Você perguntou o nome de alguém, ele guarda em algum lugar, mas a gente nem sabe qual que é o lugar que ele guardou, né? Aqui a gente tem essa informação do lugar que ele guardou. E quando a gente quer usar essa informação do lugar, né, o endereço, a gente precisa colocar isso aqui, ó, o exzinho comercial. Tá? Então a scanf ele pede o endereço dessa variável. Aqui a gente não precisou, aqui quando a gente tratou aqui o string, né, o szinho, que é um vetor, um array de char, porque justamente quando a gente usa um array de char, automaticamente a gente já está, pensa assim que automaticamente o nome já vira, essa variável que se chama nome, ela já vira um endereço. Tá? Então, é a única diferença. Para os outros tipos de dados vai ser sempre assim, com o exinho comercial na frente, o nome não vai precisar. Tá? O nome não, desculpa, aqui a variável string não vai precisar. Então aqui a gente está pedindo a idade. O que falta a gente pedir? Copiei ali as duas linhas para facilitar.
Altura, digite sua altura, vamos colocar aqui em metros. E aí eu uso o quê? Porcentagem F, porque é um float, vai ter casas depois da vírgula, mas aqui no caso vai ser ponto, tá? E qual que é o nome da variável? Altura. Vou copiar aqui de novo, vou colar e vou pedir o que agora? O peso, né? Digite seu peso. Vou colocar em kg. Por quê? Pode ser quebrado, né? 2063.5. E aqui qual que é o nome da variável? Peso. Tá? Vamos executar para ver? Você vai executar, se ele perguntar alguma coisa, você escolhe o GCC, tá bom? Porque a gente está usando o C aqui para finalizar o exercício. Insira seu nome, Bruno. Sua idade, 27. Sua altura em metros, 1,75. Qual o seu peso em quilos? Insira seu peso em quilos, 63,5. Vamos colocar aqui, não é isso, tá, gente? Vai, 73,5. Seu nome é Bruno. O que faltou a gente fazer aqui agora? Imprimir as informações que a gente leu. Então a gente está imprimindo agora aqui. Legal, seu nome é Bruno. Vamos quebrar uma linha aqui, ó, barra N invertido. E vamos só colocar. Qual que é a primeira informação que a gente leu? Idade. Sua idade. Idade é... Aqui não é mais porcentagem S, é o porcentagem D. E aqui a gente coloca idade, tá? Não, a gente usou age, né, lá. Age. O printf, esses são os parâmetros. Qual que é a próxima linha? Altura. Sua altura é... E aqui no porcentagem D vai ser F, de float. Altura. Seu peso é... Seu peso é... Porcentagem F tá certo. E o nome da variável é peso. Tá aqui em cima, né? Vamos compilar de novo. Salvou, vamos compilar. Insira seu nome. Bruno, 27, que é a minha idade. Altura, 1,73. Tem que ser ponto, tá? Não vírgula. Peso, 73,5. E tá lá. Ah, uma coisa legal também, como a gente trabalha com float, tá vendo que ficaram várias casas aqui? Vamos supor que para mim fosse interessante só as duas primeiras casas aqui depois do ponto. Na hora de manipular, né, do print, de exibir na tela para o usuário. Eu posso vir aqui, ó, sua altura é, e põe 1,2. Vou salvar e executar para você ver. Então vamos lá, Bruno, 27 anos, altura em metros, 1,73, peso 73. Olha lá. Então ele imprimiu na tela só as duas primeiras casas. A gente pode fazer o mesmo para quilos, por exemplo, né? Aqui a gente põe, por exemplo, sei lá, 1, né? Ponto 1. A gente quer só a primeira casa. Salvar, compilar. Insira seu nome. Bruno, sua idade, 27 em metros, 1,73, 73 quilos. Olha lá. Então a gente exibiu só a primeira casa para o peso e as duas primeiras casas para a altura. Bom pessoal, para o vídeo aula de hoje foi isso aí. A gente viu um pouquinho então do vetor de char, né, da string ali. Vimos funções de entrada e de saída. A gente deu uma olhadinha em como que é em C e em C++. E a gente fez o exercício prático aí em C. Tente fazer em casa agora esse mesmo exercício que a gente fez em C, lá em C++. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula 6, a terceira parte da aula 6. Espero que vocês tenham gostado dos 3 vídeos. É muito importante que você assista desde a primeira parte, essa aula 6, porque eu falo um pouquinho melhor do char, né, usar uma string aí, um vetor de char. Depois eu falo das operações de entrada e saída em C, em C++, e aqui a gente finaliza com o exercício. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.